Alô. Muito obrigado, professor Sérgio. Parabéns pela palestra. Professor Gerardo, para falar um pouquinho sobre a regulação e gerenciamento de risco e segurança. Olá, tudo bem? Pessoal, vou fazer aqui uma apresentação. Eu preciso fazer alguns avisos, poucos. Eu tenho muita satisfação de estar aqui. Eu fui convidado para alguns assuntos específicos, mas aqui eu não estou falando pela Petrobras. Isso é muito importante. O outro aviso é que eu não tenho nenhum posicionamento de defesa ou em atividade política com nenhum partido. Não apoio nenhum partido de forma especial. Eu sou um eleitor como outro qualquer. E não tenho vinculação com nenhum político associado a essa atividade. A minha presença aqui é técnica, com a maior satisfação. Vou fazer uma apresentação técnica, considerando também que eu tenho mais de 30 anos trabalhando. Acho que não teve um dia do meu trabalho que o nome de uma agência não veio a estar no meu cotidiano. Então, espero que a gente tenha um momento de informação. Eu não estou entendendo esse movimento muito rápido aqui no logo aqui do meu site, mas vamos deixar isso para lá, isso não é importante. Aqui tem uma apresentação sobre as minhas atividades que eu já exerci. Tem muito tempo já, eu comecei muito cedo, trabalhei como técnico, etc. Trabalhei na área naval, em multinacionais, muitas estatais, em grande parte do tempo como concursado. E atualmente trabalho na Petrobras, dá muita alegria, porque é uma editora multinacional, a maior editora científica do mundo, e um brasileiro está publicando um livro, até com chance de ser publicado nos Estados Unidos, está sendo estudado para isso. É um orgulho muito grande, e em outras instituições eu dou aula. Também sou comentarista na imprensa, tanto no Brasil quanto no exterior, de assuntos relacionados a gerenciamento de risco, e sou consultor técnico oficialmente na companhia, sendo que a gente é obrigado, dentro do nosso rito, né, a fazer essa apresentação, pelo menos no ambiente técnico, mas eu tenho visto que isso vale muito pouco. O conhecimento vale muito, mas o currículo não vale tanto, porque nós temos visto pessoas com currículos extraordinários, em posições extremamente importantes, nos decepcionando. Isso tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, o meu posicionamento técnico. Eu sou engenheiro, tipicamente um engenheiro, a vida toda trabalhando na parte técnica, fugindo do acidente, tentando evitar o acidente. E quando eu escrevi esse livro, que é um dos meus 4 livros, que está sendo até estudado para ser publicado nos Estados Unidos, é um livro de quase 500 páginas, e já estava pronto, e a editora estava para soltar o livro já no mercado. Eu falei, peraí, eu tenho que fazer uma página antes de toda. Quando abrir a capa, eu quero colocar um trecho ali. Diante das circunstâncias, diante de tudo que a gente está passando, diante de tantas investigações de acidente que nós fazemos, tanto na empresa Petrobras quanto fora, quanto a gente participa até de investigações, a gente acompanha investigações fora do Brasil também. E qual foi o texto que foi colocado? Está tendo um probleminha aqui, mas vamos em frente. Se eu for pensar nesses problemas agora, sempre é possível burlar. Mesmo que coloquemos um vigia ao lado de cada pessoa, o vigia também pode burlar. Cultivando bons valores é que nós estaremos verdadeiramente protegidos. Então, o que eu vejo hoje, a maior dificuldade para exercer o meu trabalho, não adianta as pessoas estudarem esse livro, porque sempre é possível burlar.
E eu já fui fiscal também, já fiscalizei e fui fiscalizado. Então, se o fiscal não, se ele também burlar, o sistema vai falhar. Isso vale tanto para a parte aí, da corrupção propriamente dita, como também que eu considero o mesmo nível de corrupção na parte de segurança, quando você vai violar uma regra de segurança. Então, nós precisamos cultivar valores. Não adianta só regras, porque sempre é possível burlar. Para isso, eu tenho várias investigações aqui que não vai ter tempo da gente mostrar. Mas como é que a gente resolve valores? Alguém conhece esse sujeito de vista? Pode ser que alguém tenha visto ele em algum local. Esse senhor, ele tinha um produto, mas tinha um concorrente. Ora, isso acontece com todo mundo. O concorrente dele era o óleo de baleia. Então todo mundo iluminava a sua casa com óleo de baleia. Dava uma fumaça horrível, um cheiro horrível. E ele tinha um produto que o cheiro era melhor, ele era mais limpo. Só que o produto dele tinha uma fama terrível. Qual era a fama? Matava todo mundo. Porque o sujeito pegava, comprava o produto dele, colocava aqui em cima, na lâmpada, na lamparina, e ele chegava bem próximo, acendia, tudo bem. No outro dia ele comprava o produto novamente, colocava no mesmo lugar. Quando ele abria a porta, acendia o fósforo, na metade do caminho explodia tudo. Então ele tinha um problema muito grande de rejeição do produto dele. O que ele fez? Ele buscou conhecimento. Ele procurou um químico. Ele não era químico, ele era um gestor. E ele procurou um químico e falou: olha o meu problema, eu tenho certeza que o meu produto é bom, mas ele tem essa fama. E o óleo de baleia, fedorento, problemático, me vence sempre. Aí o químico analisou e falou o seguinte: o seu problema é que cada dia você fabrica ele de um jeito. Você precisa padronizar o seu produto. Crie um produto sempre igual, que as pessoas vão aprender a lidar com o seu produto e você vai ver que a sua indústria vai alavancar. Esse senhor fez isso e ele criou a maior indústria já existente no planeta. E ele se tornou o homem mais rico do mundo de todos os tempos. O nome dele é John Davison Rockefeller. Ele viveu 97 anos. Ele era um cristão dedicado. Não estou defendendo uma religião, fazendo proselitismo, mas ele tinha valores. Isso era muito importante. Ele dava dízimo, ele fazia uma série de coisas. As maiores universidades americanas surgiram por doações dele. Ele não era nenhum santo também, tinha um monte de defeitos. Mas ele criou a indústria de petróleo e gás. Ele foi o homem mais rico de todos os tempos e, ao mesmo tempo, o maior doador e praticamente criou a filantropia. E o que ele fez? Gerenciou riscos. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Gerenciamento de riscos. Você tem riscos, precisa gerenciar. Está vivo, está sobre riscos. Quem desenvolve tecnologias associadas a riscos é responsável por desenvolver também as tecnologias necessárias para o gerenciamento desses riscos. Muitas vezes as agências podem pensar que elas têm condições de chegar no player, na empresa que está trabalhando na área e obrigá-las ou ter algum meio de fazê-las resolver todas as questões relacionadas com a segurança. Isso é impossível. Só quem faz todo dia, e isso na companhia onde eu trabalho, em outros locais que eu trabalho, eu tenho um profundo respeito àquele que está ali todo dia operando aquela planta. Por mais que eu conheça mais de 10 mil plantas aí na área, aquela planta é aquela planta. E o operador daquela planta detém conhecimento. O respeito ao conhecimento é a chave. Quando você chega para fiscalizar sem respeitar o conhecimento, você perde a credibilidade. Porque ele sabe e você está contestando baseado num texto e ele sabe porque ele opera aquilo todo dia. Isso serve para qualquer área. E como é que é feito esse gerenciamento de riscos? É como se fosse um pêndulo. Eu estou com alguns problemas aqui, eu disse para vocês que eu precisaria apresentar na minha máquina, né? Eu acabei fazendo aqui, mas vamos em frente. Esse pêndulo, ele funciona da seguinte forma. Logo depois de acidentes, a gente quer o máximo rigor.
A gente passa, se houve um trauma corporativo ou um trauma social, no país aconteceu um grande acidente recente, esse pêndulo está sempre indo para o lado do máximo rigor. Mas o tempo vai passando, ele vai se movendo, como vocês estão vendo em azul, para o lado esquerdo, porque é um pêndulo, ele nunca está parado. E aí alguém grita, espera aí, estamos indo contra a segurança, e volta. Mas o tempo vai passando e o pêndulo vai andando, e essa amplitude vai cada vez se tornando maior. E chega uma hora que a gente chega no lado oposto. Excesso de autoconfiança, custos excessivos, competitividade, crise, e aí a gente começa a aceitar mais riscos. Nosso concorrente está conseguindo avançar, e a gente está parado porque a gente está analisando o risco. Se ele vai, vamos também? Vamos. Esse pêndulo, ele não para nunca. Ele está sempre em movimento. Mas é preciso que o especialista entenda que entre o vermelho e o verde é possível trabalhar. E não apenas só no verde. Tem muita gente que pensa que tem que trabalhar só no verde. Está vendo uma sobreposição aqui, senhores? Muita gente pensa que tem que trabalhar aqui só no verde, né? Máximo rigor. E aí, em nome da segurança, começa a jogar dinheiro fora e quase que numa crise de medo coletivo, começa a desperdiçar. Análise de risco que não acabam mais, gerando recomendações que geram mais recomendações, mais obras, mais custos, gente ganhando dinheiro com isso, mas o tempo passa e tem o outro lado oposto. Quando você está em alta competitividade e você, numa situação extrema, não quer perder mercado, você passa da conta no pêndulo. E aí você tem um acidente catastrófico. O especialista, ele não pode escolher nenhuma posição dessas do pêndulo. Se está entre o mínimo rigor e o máximo rigor, está em condições de um especialista trabalhar. Especialista é para isso. É para quando o pêndulo estiver ali no mínimo rigor, ele não deixar ele passar do mínimo. E não para ficar simplesmente cantarolando que tem que ficar no verde o tempo todo, porque isso não existe nenhum fenômeno natural. A curva normal está aí para mostrar isso. Tudo tem uma margem, e essa margem precisa ser controlada. Essa é a nossa função, e não simplesmente cobrar que fique sempre no verde, porque às vezes ficar no verde significa sair da realidade. Não é possível. Estar seguro não é estar no verde, é entender cada posição e ter a resposta certa para cada posição desse pêndulo. Então, resumo. Nós vivemos aceitando e rejeitando riscos o tempo todo. Desde que a gente nasce, estamos em riscos. Precisamos descartar os riscos que a gente não precisa passar. Eu costumo dizer assim que eu gosto muito de moto, mas eu não tenho carteira de moto. E eu fiz um acordo com a minha esposa. Aí eu fui lá carteira e aí eu não passei na primeira. E o meu acordo combinado com ela que se eu não passasse na primeira, por causa de uma besteira lá, eu ia ficar sem moto. Então, eu abri mão desse risco, graças a Deus, tenho certeza que foi uma sábia decisão, mas não abri mão do risco do surf, que eu gosto muito, e esse eu controlo melhor a situação. É subjetivo, porque para outros, tudo isso é bobagem. Não vou me arriscar nem com o surf, nem com a moto. As empresas não é muito diferente. Muitas empresas na China aceitam riscos que a gente acha que é absurdo. Mas, para quem não tem onde trabalhar no andame de bambu, é um risco aceitável. Para a gente, não. Então, é preciso entender o pêndulo. Então, nós aqui lutamos para preservar a vida, o meio ambiente, o patrimônio, porque quando tem problema no patrimônio, olha o que está acontecendo no Brasil, por não termos preservado o patrimônio de alguns investimentos de uma grande companhia de petróleo. E a imagem. A imagem é perturbadora. Quando nós temos problemas de imagem, nós temos perturbação para o trabalho de segurança, de gerenciamento de riscos. Se eu não quero risco nenhum, zero, só aqui. Só esse, não tem mais risco nenhum. Agora, se eu não souber dosar esse pêndulo, eu vou cair na catástrofe. Então, o nosso trabalho é esse. Estar vivo
e gerar riscos dentro dos limites desse pêndulo. Isso serve para tudo, inclusive para unidades offshore, para usinas nucleares, onde eu trabalhei também. Existem dois componentes que influenciam esse pêndulo. Dois componentes importantíssimos. A cultura de segurança e os fatores humanos. Entendendo-se que fator humano não é erro humano. Quem disse isso? O Brasil, eu estou quase publicando já, preparando um livro, porque existe uma confusão entre fator humano e erro humano. Fator humano são o que a engenharia constrói, ambiente construído, induzindo a pessoa a errar. O homem certamente errará, e a gente verá isso aqui mais na frente. Agora, com relação à cultura de segurança, eu estou aproveitando aqui da área nuclear, onde eu trabalhei muitos anos também, na sala de controle de Angra 2, o conceito que na prática funciona, que está comprovado há décadas na área nuclear, que é a combinação de compromissos e atitudes nas organizações de indivíduos que estabelecem como prioridade absoluta, na verdadeira coluna de pirâmide de valores, que os assuntos relacionados com a segurança recebam atenção certa no tempo certo. O que é atenção certa? Conhecimento, eu sei o que fazer, sei como devo intervir. Qual é o tempo certo? Às vezes eu sei o que fazer, mas não faço. Deixo passar a oportunidade. E depois eu vejo que eu tinha o conhecimento, mas faltou a atitude. Outras vezes eu tenho atitude, quero fazer muita coisa, faço campanhas, etc. e tal, mas não sei o que fazer. E não adianta nada, o acidente vem do mesmo jeito. Isso aqui já está incluso no que eu falei. O país, o mundo, ele tem seus modismos e influências culturais, que vai também influenciar o nosso país. E o nosso país, com o seu estilo de priorização dos assuntos relacionados com a segurança, influencia também a organização, seus valores, objetivo e missão. Isso gera uma cultura de segurança naquele mercado, naquela companhia. E, obviamente, isso também influencia no controle de indução ao erro e acaba sobrando no ambiente ali final, que é uma sala de controle de uma plataforma offshore, uma sala de controle de uma unidade terrestre, uma sala de controle de uma usina nuclear, ou mesmo no campo, numa manobra de válvula. Um ambiente mal pensado para o homem trabalhar e que resulta numa indução ao erro. Os modismos também são perturbações imensas. Eu estou trazendo aqui dois exemplos. Os valores, né, relacionados... Quando eu dou aula, eu faço um revival assim, de 40 anos de moda na área de tecnologia. Tem coisas que vão e voltam. À esquerda, nós temos ali um general linha duríssima, chamado general Ernesto Geisel. Então, ele está na Amazônia, ele está emocionado, ele nunca se emocionava, linha duríssima. Ele chegou a chorar na derrubada de uma árvore de 50 metros de altura no traçado da rodovia, que era a Transamazônica. Então, naquela época, para os engenheiros, já era um orgulho cortar as árvores, era levar o progresso, botar a indústria na Amazônia, abrir aquela floresta. Aquilo era moda. 40 anos depois, uma ministra do meio ambiente, junto com o secretário-geral da ONU, estão na mesma região plantando uma mudinha. Então, se nós engenheiros, nós especialistas na área de gerenciamento de risco e segurança, fôssemos dar ouvido às modas, às crises, nós não conseguiríamos tirar petróleo a 200 quilômetros da costa, no meio do mar, numa ilha de aço. Nós temos que ouvir tudo isso e usar o pêndulo, aquilo que realmente é a lei criada por Deus, eu sou criacionista, que é a física, a química, a transferência de calor, a termodinâmica, a resistência dos materiais, porque essa sim, se a gente errar, a coisa vai resultar numa morte, numa fatalidade, numa dessas 4 perdas que eu relacionei. Então os modismos virão. E as agências reguladoras também sofrerão influência e irão criar regras baseadas nesses modismos.
Mas nós que estamos ali amassando barro, como a gente diz na prática, de bota no canteiro, nós não podemos deixar o acidente acontecer. E é preciso que as agências entendam e tenham sensibilidade por essa informação local. Ela é importantíssima para que as regras sejam produtivas. Nós precisamos muito das agências e das regras. Porque senão esse pêndulo acontece de novo. E se a gente ficar o tempo todo querendo o máximo rigor, a gente cria uma cultura do medo, do travado, do que não anda, a tecnologia não evolui, porque eu não posso, se eu inventar alguma coisa, não está na regra, eu não posso nem tentar. Então hoje, já internacionalmente, a IMO, por exemplo, da Segurança Marítima, ela permite que você faça um projeto fora das regras. Desde que você apresente junto uma análise de risco mostrando, eu estou criando uma nova tecnologia, as regras estão atrás delas. E aí, eles andam. Nós não. Então, nós temos aqui, às vezes, um lifeboat, uma baleeira, que tem as regras mesmas não é o caso, a gente já está atualizado, mas estou dando um exemplo. Um equipamento que pode ficar igual ao Titanic, porque as regras não mudaram do Titanic até agora. Então, não adianta eu ter a tecnologia, eu não posso usar, porque eu tenho que usar a do Titanic, então não vou gastar o dobro do meu concorrente estrangeiro, que tem liberdade. Ele faz uma análise de risco e diz lá, ó, eu posso assumir esse risco porque eu descobri isso. E depois, as agências revisam suas regras. Mas a tecnologia é muito rápida. Então, nós temos que trabalhar contra a irresponsabilidade, que é o ficar só no oposto. Eu vou no limite. Vou explorar até o limite da regra. E o outro que quer só ficar no legalismo da regra e não evolui a tecnologia e torna o nosso país medieval em termos de tecnologia em alguns cenários específicos e muito precisos. Além da cultura em que nós estamos inseridos, do nosso país, infelizmente a cultura de segurança do Brasil não é trabalhada, deveria ter sido trabalhada desde a infância, como acontece no Japão, nos países desenvolvidos, em que as crianças têm orientação. Não precisa criar uma disciplina nova, professores novos, novos salários, etc. Mas inserir nos currículos prevenção de incêndio. A gente não tem nenhum código nacional, quanto mais prevenção na escola. Graças a Deus, a minha filha estuda numa escola que tem um dia de prevenção. Todo mundo sai da escola, faz o escape e abandono, mas é uma cultura americana. E nossa cultura precisa ser melhorada. E as agências têm um papel fundamental para isso. Melhorar a nossa cultura, trabalhar o subjetivo. Porque não adianta só fazer a regra se o cara tem no seu interior a vontade de burlar. E o outro elemento é o erro humano, que muita gente confunde e acha que é trabalhar a pessoa com treinamento. Quando, na verdade, o que você precisa é de trabalhar fatores humanos, os fatores que fazem as pessoas errar. Por quê? Desses 3 elementos que nós temos aí, o amarelo é a natureza, a vulnerabilidade natural. Então, uma onda centenária na Bacia de Campos, a gente considera a maior onda que pode passar em 100 anos ali e perturbar o trabalho, a operação de uma plataforma. Mas a gente sabe que pode acontecer alguma coisa. No Brasil, agora está acontecendo pequenos tornados. Então, terremotos, enchentes, nós não temos controle absoluto sobre isso. Em azul, limitações humanas. Pessoas erram. Ponto final. Ponto final. O melhor operador do mundo, Schumacher, melhor operador daquele equipamento, porque aquilo ali é o verdadeiro campeonato de engenharia mecânica e operação. E ele tem um filme onde ele para no pit stop e dá para ver no capacete, porque a câmera ficou bem próxima, ele monitorando os 2 espelhos, o carro dele pegando fogo, ele contando 1, 2, 3, 4, 5, apagou o fogo, saiu, ganhou a corrida e a temporada. Um operador exímio operador, mas está entre a vida e a morte, em vida vegetativa na realidade, por causa de um acidente num local onde, se ele tivesse seguido as mesmas regras que os aposentados e as crianças estavam seguindo, ele não estaria desse jeito. As pessoas erram. Não é a nossa tarefa de engenharia tentar criar um homem que não erra. Não. A nossa tarefa está no vinho aqui. Um ambiente que não leve a pessoa a errar tanto,
ou que suas consequências não cheguem a causar uma catástrofe. Porque se a natureza não está bem naquele dia, você tem um dia difícil, tem um transiente difícil, uma condição de mar difícil, a pessoa não está nos seus melhores dias porque teve algum problema pessoal. E isso pode acontecer com qualquer um, com um piloto de uma aeronave, como aconteceu aí com vários exemplos que eu poderia dar, mas não temos tempo para isso. Então, cabe ao projetista criar um ambiente onde o erro, num dia mau, não vire um big problem, uma super tragédia. Isso, sim, as agências podem ajudar e nós podemos, sim, fazer muita coisa. Porque os ambientes são essas salas de controle e o campo. Então, esses são os ambientes onde nós podemos fazer o nosso trabalho. E não ficar simplesmente querendo que a natureza nunca saia do ponto ou que o homem nunca erre. Isso é uma ingenuidade tecnológica. O engenheiro tem que trabalhar no ambiente, checar o ambiente. Como fazer isso? Espero que funcione essa. Essa tem que funcionar. Eu, quando costumo dar aula, aqui deve ter um interruptor desse. A gente, às vezes, precisa escurecer aqui a área. Está escurecido, tá vendo? Aqui está escurecido. Então, abro a porta, às vezes não conheço ninguém na turma, mexo ali, pá. E aí, tá legal agora. Que é igual a sala de controle de Angra 2. E você passa 4 horas em pé no console, às vezes com o vidro atrás espelhado, e os instrutores lá, e houve uma emergência que eu precisava dar o trip, que é o desligamento do gerador, causar blackout, sistema Brasil, blackout, pode causar blackout no Brasil, apagão, ou desligar o reator nuclear. Aí o que fiz, eu era o responsável, fui até o console e coloquei o meu dedo sobre o botão do trip do reator nuclear. Eu tinha que desligar o gerador. Tirei o dedo e apertei o botão certo, dei o trip, acabei com a emergência, tudo certo, tudo controlado, não teve nem blackout. Tá bom, aí sai o instrutor. Gerardo, você cometeu algum erro? Não. Fiz exatamente o que estava nos procedimentos. Negativo. Você cometeu o erro. Você chegou na botoeira, perdeu alguns segundos e passou para a botoeira certa e desligou. Entretanto, as consequências foram só esses segundos, porque nós colocamos uma tampinha nesse botão. Quando projetamos, nós sabíamos que isso poderia acontecer. Então, esse é o espírito do projeto que se preocupa com o erro humano. E não simplesmente pegar um chicote e treinar o cara como se ele fosse se tornar uma pessoa à prova de erro. Não existe isso. O trabalho é em cima do projeto. É assim que nós devemos e estamos trabalhando. Uma tampa da botoeira aumenta algo que a gente chama de consciência situacional. Eu entendo o que está acontecendo, as consequências, para que caminho eu estou indo, e aí eu tenho uma segunda chance. Agora, se eu não trabalho isso, eu acho que o meu homem não vai errar, então eu não ponho nada e acho que o meu homem nunca vai errar isso. E é muito bom psicólogo, mas na engenharia a coisa é um pouco mais complicada, porque se tiver um furo qualquer numa corporação grande, vai ter 10 dedos apontando para poder dizer, olha o erro que eu estou encontrando. O erro que ninguém pega é o erro que passa como se fossem membranas, que por isso que aqui está representado como membrana, a gente está com um problema de exibição aqui, como eu disse no começo, mas são membranas permeáveis e que de difícil percepção, que fazem com que o erro humano consiga passar e o acidente acontecer. E mesmo quando o acidente ocorre, nada está tão ruim que não possa piorar, que é o que está em vermelho, porque a resposta à emergência também tem erro humano e a coisa piora. Eu estava conversando com um colega aqui antes da apresentação sobre um caso como esse. Então, o modelo de James Reason, eu bato palmas para ele do queijo suíço, mas é muito difícil da gente encontrar o erro humano com um furo tão grande e tão fácil de ser detectado. Como gerenciar risco em meio a influências da cultura de segurança local, de fatores humanos e indução ao erro? Tá. Eu tenho muito pouco tempo, pessoal, então eu vou tentar fazer um esforço aqui e vou ter que fazer alguns pulos. Eu diria aqui dessa figura que o número 1 para evitar acidentes é o conhecimento. Conhecimento. Quem sabe o que está fazendo, ele tem mais chances de sobreviver e de evitar o acidente. Quem só segue regras, quando chegar o imprevisível que sempre está presente no cenário acidental, ele vai travar.
Então, é regras mais conhecimento. Regra sozinho não funciona. Conhecimento sozinho talvez funcione, mas onde tem muito conhecimento? Nas regras daqueles que já tentaram no passado, para que a gente não cometa novos erros no presente. Eu vou pular a parte de resiliência e de engenharia robusta. Bom, vamos falar rapidamente. Essa palavra está tão usada que deveria estar no teclado, resiliência, porque não precisa nem digitar. Resiliência, na verdade, é a capacidade que o material tem de absorver energia dentro de sua faixa elástica. O que é isso? Você deforma e ele se recupera depois daquela deformação toda. Numa emergência, isso acontece. Você passa por um sufoco, mas você se recupera. Mas é pouco. Porque, às vezes, é irrecuperável. Você perde, por exemplo, uma turbina. Você tem plano para isso. Mas se você perder as duas de um avião, talvez você tenha que se reconstruir. Então tem que ser como esse cachorrinho. Não é o fim do mundo. É engenharia robusta. É mais do que resiliente. Eu me reconstruo porque eu sou cabeça pensante. Eu não sou apenas um cumpridor de regras. Um mero cumpridor de regras. Porque um dos nossos perturbadores é o legalismo. O legalismo é usado para justificar os piores erros durante uma operação. E o outro grande erro é o heroísmo. O espírito de que eu vou lá, vou resolver, então eu mando uma brigada de incêndio entrar numa área, num acidente como aconteceu recentemente, numa área que está em atmosferas puras o tempo todo. Eu não tenho a capacidade de ser robusto, de me reconstruir numa emergência. E o heroísmo, eu passo da conta em nome de um espírito nobre, mas eu não faço meu trabalho de engenheiro, trabalho técnico de reduzir o número de vítimas e de perdas. Precisamos de agências reguladoras que não sejam legalistas, que enxerguem os fenômenos científicos e sejam parceiras no desenvolvimento da tecnologia. Precisamos de melhorar a nossa tecnologia. Precisamos de agências reguladoras que criem regras claras, simples, sem ambiguidades. O excesso de regras e a falta de concisão reduz a credibilidade. A simplicidade e a concisão exprimem inteligência, enquanto que a complexidade de longos textos normativos abre oportunidade para a corrupção. Em termos de segurança, escrever o mínimo para dizer o máximo é a verdadeira forma de inteligência. Precisamos de agências reguladoras que criem regras e normas úteis para orientar os entrantes. Quantos querem empreender, mas não sabe por onde começar? Aí entram as regras das agências e novos empreendedores interessados em investir no ramo. Precisamos de agências reguladoras que trabalhem em parceria para criar uma nova cultura de segurança no Brasil, evitando acidentes catastróficos com perdas materiais, ambientais e humanas. Não precisamos de mais regras. Regras infinitas para a gente se perder nas regras. Precisamos de regras melhores, mais concisas, e voltadas para gerar um ambiente propício ao desenvolvimento tecnológico. Só um minutinho. Finalizando, tá? Não precisamos de mais auditorias. Precisamos de mecanismos práticos capazes de antecipar quando estamos em rotas erradas. Porque muitas vezes auditorias são feitas de uma forma que, ao invés de nos ajudar, os dois se ajudarem mutuamente para poder sair da rota errada, é cada um com seu escudo se defendendo do outro, e dali não saem grandes avanços. Os avanços vão ter que sair lá no fundo do quintal. Porque esses desvios precisam ser corrigidos antes das perdas acontecerem, e não depois. Não precisamos de políticos, mas precisamos muito de cientistas, professores, especialistas, que realmente agreguem conhecimento aos que desenvolvem tecnologia e riqueza para o país, porque às vezes nós nos sentimos órfãos. A gente vai buscar nas academias, nas faculdades, nem mesmo a pirâmide, os critérios de reconhecimento e recompensa são justos com os cientistas, professores e especialistas. Mas aqueles que têm engajamento político, não estou sendo contra, mas nós precisamos de cientistas, tem poucos professores e especialistas no foco das agências. Nós clamamos por isso, para que consigamos avançar tecnologicamente. Não podemos ser tolerantes com a corrupção e suas consequências. Acidentes de catástrofe também são fruto de corrupção.
é preferível mandar alguns funcionários que burlam, demitidos de volta para suas casas, com problemas para sustentar seus filhos ou prisões, do que enviar trabalhadores mortos dentro de caixão para suas famílias. E isso não sou eu que estou falando. Eu ouvi isso de um executivo de uma grande multinacional estrangeira de petróleo. Isso é possível no mundo real? Sim. Tem a National Fire Protection Association dos Estados Unidos, por exemplo. Não é uma agência, mas deveria ser muito observada pelas agências brasileiras, porque ela as normas são constantes, é reconhecida internacionalmente. Fica aí a minha sugestão de olharem para a NFPA. E tem aquele que foi o homem que criou praticamente, abasteceu todos os modelos de universidade americanos. John Davidson Rockefeller, que não era nenhum santo, mas ele criou riqueza, investiu e deixou valores a serem seguidos. Então, finalizando, fica aí, sempre é possível burlar. Mesmo que colocamos um vigia ao lado de cada pessoa, o vigia também pode burlar. Cultivando bons valores, isso aí o colega anterior já teve conexões com o que eu falei, eu observei muito bem, é que nós estaremos verdadeiramente protegidos. Esse é um outro livro meu na área de fatores humanos e cultura de segurança. Tem um livro na área de gerenciamento de crise. Essa apresentação está muito engraçada para mim, porque ela tem um time completamente diferente, mas ela está acontecendo desse jeito. É baseado na reação de pilotos em emergências aéreas. E eu agradeço, tem contatos através da web. E eu peço perdão porque eu não usei a minha máquina, porque é isso mesmo, eu já sei que é assim que funciona. A gente tem algumas limitações de segurança da informação pelas minhas atividades. Eu usei um pendrive e aconteceu esse problema. Eu peço desculpas, me atrapalhou bastante. Mas fica aqui meu clamor, de certa forma, eu falei com um certo tom de clamor. E eu agradeço muito a oportunidade de poder falar para vocês que são protagonistas lá no nosso dia a dia, sem vocês saberem. A cada dia nós estamos lembrando de vocês positivamente e, às vezes, com receios. Não somos hipócritas para negar. Tá? Muito obrigado. Alô, oi. Obrigado, professor Herado. Realmente é um desafio, né, a regulação, ainda mais num mercado, numa indústria com tantas externalidades negativas em caso de um acidente, né? Eu sou especialista da Anatel. A gente tem uma regulação talvez um pouco mais flexível, mais passiva em relação, mas evidentemente uma falha, um acidente numa rede de telecomunicações não se comparam às externalidades ambientais de uma plataforma de petróleo, uma refinaria. Antes de passar, as provocações foram excelentes, eu acho que fica aqui a mensagem de como nos esforçarmos para, né, termos uma prosperidade maior do mercado, sem engessar tanto, né, cotejando, né, o pêndulo tão bem explicado. Rapidinho, antes de a gente passar para o nosso último palestrante, estamos circulando a lista, então, por favor, o pessoal assine, quem não assinou, para a gente poder fazer a emissão do certificado. E o hotel também está oferecendo aqui o almoço, para quem quiser almoçar por aqui, o buffet, R$ 49,00 no restaurante aqui embaixo, não é isso? Então tá bom. Sem mais demoras, Marcelo. Bom. E agora para perguntas. Glaucio, se tem outro microfone, então pega esse aqui, por favor, para circular. Tem um aqui. Enfim, quem? Pedro? Bom dia de novo, muito obrigado aí pelas palestras, foram excelentes.
Na verdade, hoje também uma das ideias do fórum é que a gente capta dentro do corpo de servidores algumas inseguranças com relação a esse tema da fiscalização. E aí eu queria fazer uma pergunta para os três. Primeiramente é porque, por exemplo, com relação à questão de segurança, hoje já se discute em alguns setores da ANP que a ANP, por exemplo, não faça mais fiscalização de segurança ou que a segurança fique só em cargo do agente econômico. Isso é um ponto. E a outra questão que existe é o seguinte: quando você está exercendo essa atividade de fiscalização, e até mais para o Sérgio Camargo, tecnicamente a legislação ela prescreve que você tem que observar, por exemplo, uma norma ABNT. Está lá na resolução aprovada pela diretoria de colegiada que o agente econômico ele tem que seguir aquela norma da ABNT. Você chega lá no agente regulado, ele não segue exatamente, mas naquele seu critério técnico, você entende que aquilo não é um risco tão grave que deve ensejar uma autuação, ou às vezes você, não, conserta isso aqui que eu já volto daqui a pouco. Então, qual é a responsabilização, qual o limite que o agente pode ter? Porque quando a gente olha a nossa lei lá, 10.871 da nossa carreira, fala que a gente não pode contrariar a resolução de diretoria colegiada sob pena, inclusive, de demissão. Então, qual é essa margem de discricionariedade que eu posso ter na ação de fiscalização? E se, até em função dessas evoluções que estão existindo, a gente pode abrir mão de fazer fiscalização de segurança, porque isso é uma responsabilidade do agente e a gente estaria, de alguma forma, inibindo a inovação. Eu queria que vocês comentassem, então, esses dois pontos. Muito obrigado. Obrigado aí. Obrigado aí, Pedro. Bom, na verdade, eu, enquanto profissional, eu passo por um processo pessoal de reformulação, né? Eu sempre fui estritamente garantista e extremamente legalista, né? Depois de 2 passagens na Universidade de Salamanca, na Espanha, em 2 cursos distintos, e o ingresso no doutorado em 2018, eu me vejo revendo alguns critérios que eu tinha enfrentado e superado ao longo dos meus quase 22 anos de advocacia, nos meus 46 anos de idade aí. Então vamos por etapas. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Norma não é lei. Resolução, instrução normativa, blá, 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 não é lei. Só é lei que estiver no artigo 59 da Constituição Federal. Lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, medida provisória, decreto legislativo. Decreto, portaria, não é lei. Superado esse entendimento, e eu entendo na questão regulatória das autarquias reguladoras, que elas avançam muitas vezes em atividades funcionais que não estejam previstas expressamente da lei, contando com o respaldo de atos normativos regulamentadores, como o que o Dr. Pietro mencionou, nós vamos ter aí uma certa confusão se isso vier algum dia a ser observado numa técnica de análise de controle externo judicial, qual era realmente o limite que poderia regulamentar a pessoa autárquica e qual era o dever que teria aí o exercente de atividade funcional fiscalizadora. No caso, de exercer ou executar aquela atividade da forma como antecipado pela norma, pelo decreto, pela portaria, pela instrução normativa, o que quer que seja. Salvo outro juízo, que o melhor é o meu, salvo outro juízo, a atividade fiscalizadora dá ao agente, ao servidor, uma certa margem de liberdade na sua atuação. Por quê? Porque o direito ele não é uma situação estanque, absoluta, aprisionada. Ele, hoje, e nós temos aí, por exemplo, vou dar 2 exemplos. E, curiosamente, os 2 são do ministro Luiz Roberto Barroso,
egrégio da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, já desde julho de 2013, na Suprema Corte Brasileira. Por que será que o Barroso, há 3 meses atrás, permitiu uma mulher abortar? E, pelo amor de Deus, não quero adentrar nessa discussão, sob pena de ser aqui extremamente vaiado. Por que o mesmo ministro Luiz Roberto Barroso, há 6 meses atrás, entendeu que a presunção de inocência, o princípio fundamental atrelado à dignidade da pessoa humana, não está de acordo com o que previu o Constituinte originário expressamente na Carta Constitucional, isto é, que a presunção de inocência só seria afastada com uma sentença judicial transitada em julgado, quer dizer, que não penda qualquer tipo de recurso judicial. Entendendo o ministro Barroso, então, que a presunção de inocência já pode ser afastado quando a decisão de segunda instância confirmar a de primeira instância. Porque a gente está vivendo uma redimensão dos direitos fundamentais. Exatamente a temática do curso que eu retornei sábado à noite agora, né? A redimensão dos direitos fundamentais das democracias emergentes. Nós estamos revendo a fundamentalidade do que se entendeu por dignidade da pessoa humana. E isso eu acho que é bem tranquilo. A primeira vez que intentamos direitos humanos foi com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, pós-Revolução Francesa, em que cai o Estado unitário monárquico. A revemos em 1948, após um segundo grande conflito internacional, a Segunda Guerra Mundial, na Declaração dos Direitos do Homem. E mais especificamente na República Brasileira, em 1992, vivemos o fenômeno da tecnologia da informação, da internet, com avanços e retrocessos absurdos. Não se deixem filmar em atos pessoais com as pessoas próximas, porque se cair na rede, já era. E o direito ainda não alcançou a quinta dimensão de direitos. O que eu quero trazer é o seguinte: a gente está vivendo um momento em que os princípios intrínsecos, aqueles que estão ali escondidos nas ideias trazidas pelo Constituinte, na Carta Constitucional, e principalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, têm sido preponderantes na atividade funcional dos servidores públicos civis do Brasil como um todo. Por quê? Porque a lei, a norma, ela é estanque. Ela foi pensada num determinado momento pela autoridade administrativa, emissora da instrução, pela autoridade governamental, quem quer que seja a autoridade emissora do ato legislativo e ou normativo. Essa é a grande crítica que Kelsen faz ao sistema positivo, ao nosso sistema romano escrito. Nós evoluímos numa velocidade, infinitamente maior do que a norma de conduta social. Então, se você ali, diante de uma fiscalização, você está na Suíça, isso aqui é Suíça, isso é Luzerne, que lá em Luzerne você tem ganso e cisne negro no meio da rua. Aqui eu tenho rato de asas, pombo. A cidade de Belém é a 12ª pior cidade em esgoto sanitário do planeta. É outra realidade. Então, obviamente, o exercício funcional deve se adequar à realidade. É claro que ele não pode ser ilícito, ilegal, mas a menção que você fez de um ato fiscalizador, em que você talvez permita ao exercício da atividade de distribuição de combustível, por exemplo, olha, está errado, mas daqui a 2 horas eu volto no dia seguinte. É razoável? É proporcional? É uma questão que você deve se autoavaliar. É razoável impor, eu acho que foi o doutor que mencionou, uma multa de X mil reais por uma situação de 0,2. Será que aquilo é proporcional? Porque em 1998 o Tribunal de São Paulo teve que decidir isso num caso da então prefeita Heloísa Erundina versus a família Matarazzo. Um caso que trouxe ao sistema jurídico brasileiro o princípio da proporcionalidade. Porque a então prefeita declara a casa secular da família Matarazzo no Morumbi
de interesse público para o fim de desapropriação. Para a justificativa, pelo princípio da motivação, de construir um museu do trabalhador. E aí a família, com recurso financeiro bastante, um laço financeiro bastante grande, vai ao judiciário e questiona, mas espera aí, será que isso é proporcional? Será que é razoável? Será que ela não pode construir museu onde ela quiser? Será que isso realmente traduz o interesse da coletividade? Ou é mais a materialização do ius sacaneandis? E o Tribunal de São Paulo, ele anula o decreto expropriatório com base na proporcionalidade. A proporcionalidade foi trazida pelo professor Robert Alexia. Ele subdivide em 3 momentos: adequação, necessidade ou exigibilidade e a proporcionalidade estrita, que vocês devem se atrelar a ela. A adequação é o ato tem que ter condições de alcançar o resultado que almeja. Se ele não for adequado a alcançar o ato almejado, ele não é proporcional e, portanto, ele é ilegal. E agora vamos lá. Que foi o caso paulista, talvez se adeque à questão que o Dr. Pietro mencionou. Necessidade ou exigibilidade. Dentre as opções colocadas ao agente público, as situações que ele pode atuar, ele deve opinar pela menos gravosa ao administrado, sob pena de desproporcionalidade e, portanto, ilegalidade. E a terceira é a proporcionalidade em sentido estrito, é a relação custo-benefício. Será, e aqui eu ouso adentrar numa atividade que não é a minha, será que pela situação que o doutor aqui mencionou, daquela bomba de gasolina que estava ali na calibragem, se é que eu estou correto na minha expressão, de 0,2 diferencial das outras, será que aquela relação custo-benefício entre fechar o posto traz à coletividade mais benefício ou mais prejuízo? Porque se você responder negativamente, não é proporcional e o ato é ilegal. Só que isso está escrito aonde? No mesmo lugar em que onde está escrito em que pessoas homoafetivas podem se casar. Em lugar algum. É a integração do sistema jurídico a partir da avaliação da redimensão dos direitos fundamentais. Então, o sistema legalista que eu fui até 2 anos atrás, tá? Garantidor, ele está deixando de existir. O Estado não é onipresente, onipotente, onisciente. Ele não está, não pode, não faz tudo. É a redução ao mínimo necessário à existência da dignidade humana, o denominado mínimo existencial. Então, na tua atividade, salvo outro juiz de fiscalização, o servidor, sim, deve ter a discricionariedade de avaliar a proporcionalidade e a razoabilidade do seu agir, sob pena de colapso da própria estrutura da fiscalização, sob pena de inviabilidade do exercício daquela atividade econômica. Então, ali, e aí realmente é uma qualidade que talvez o brasileiro nem sempre ele tenha em maior grau, é a ideia do bom senso. O que quer que isso signifique, né? Porque bom senso é uma questão muito peculiar e particular. Eu só teria cautela em continuar exercendo a função de uma forma extremamente legalista, de uma forma extremamente formal. Por quê? Porque os atos devem ser razoáveis e os atos devem ser proporcionais. Bom, depois disso aí, ninguém precisa falar mais nada, né? Bom, olha só, Pietro, essa pergunta é sempre oportuna, porque a gente vive isso diariamente, né? E essa discussão, ela existe a cada momento e os agentes de fiscalização estão toda hora se questionando se estão prevaricando ou se vão ser processados e tal. Eu acho o seguinte, eu falo isso há muito tempo, eu acho que a gente tem poder demais. Porque nós ali naquele momento da fiscalização, nós somos o juiz maior. Ninguém contesta um ato nosso naquele momento. É poder demais.
E a gente tem que tomar cuidado, não, porque a gente corre o risco de prevaricar, mas também corre o risco de exacerbar. As duas coisas são ilegais. Então a gente volta lá na dificuldade, na oportunidade, sempre na questão do equilíbrio. Então o mesmo risco da prevaricação é o risco da exacerbação. E por todos os dois nós podemos responder. Então naquele momento ali a gente tem que ter muito cuidado para não virar aquele juiz lá do Batman, aquele do alto daquela pilha lá, e que era Death or Exile. Você lembra desse filme do Coringa? Né? Ele ali era um juiz, mas o ato dele era completamente ilegal, né? Porque ele não tinha legitimidade nem legalidade para aquilo. Então acho que a gente tem que debater muito esse assunto, tem que questionar muito essa questão da razoabilidade, da nossa forma de agir, da melhor forma de agir. E veja, sempre essa questão ela vai existir. Vão ter sempre dois comportamentos possíveis naquele momento. Nós podemos ter um de nós fazendo uma coisa e outro fazendo outra. No final isso vai gerar uma discussão tão intensa que pode parar lá no Supremo Tribunal Federal para discutir qual dos dois atos era correto. Então não tem resposta boa para isso. Tem exercício do nosso trabalho de qualificação, exercício de discussão, esses debates internos que a gente tem que fazer. E ele foi ficando a cada discussão, ele falava: Marcelo, como é que é estudar esse negócio de direito? Meu Deus do céu, eu sou engenheiro, eu quero uma... É sim ou não? E eu sempre provocava ele e brincava. Tem sempre um sim e um não. Tudo depende. Depende do momento, depende, né? Eu acho que nós podemos, com um ato nosso exacerbado, acabar com uma empresa e acabar com um pequeno comerciante. Então esse cuidado para mim tem que ser maior do que o cuidado de prevaricação. Esse é o meu ponto de vista. Pedro, a pergunta é muito pertinente. Eu penso que as agências têm sim responsabilidade em, de alguma forma, fiscalizar questões de segurança, gerenciamento de risco e segurança. Eu vou dar um exemplo. Na verdade, as pessoas podem achar que a gente vê a agência, e eu já trabalhei com várias agências, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas, né? Nuclear, aviação e agora petróleo e gás. A gente vê de uma forma como se fosse algo que a gente devesse sempre estar em conflito, negativo. Recentemente, chegou para mim um pleito de uma unidade solicitando para fazer uma análise de risco muito grande, muito extensa. E eu achei assim, não, isso aqui tem alguma coisa de errado, senão a gente não era para estar até agora operando com tanta precariedade. Esse rapaz que está pedindo isso não está informado, me mande aqui. Aí quando chegou tudo, eu observei que uma agência, e não era nem a ANP, que é a especialista mesmo, mas por acaso, mas se bate uma agência, as coisas têm que se alinhar. Então, eu acho que a agência tem sim. O que eu citaria é o exemplo da IMO, que é a Organização Marítima Internacional, que ela fez o seguinte, ela tem as regras dela, né, para construção, mas ela detectou que os projetos não estavam evoluindo porque você tinha tecnologia, mas o investidor falava o seguinte, eu não vou gastar num projeto que eu já sei que eu tenho que mudar a regra e mudar a regra vai demorar. Não, deixa essa tecnologia e quando mudar a regra, e ninguém mudava a regra. Então eles passaram a aceitar que você apresente um empreendimento com uma análise de risco justificando aqueles pontos onde você está propondo extrapolar o que tem hoje na regra. Uma vez aprovado, isso está regulamentado, não é assim qualquer análise de risco, e aí você pode empreender e ainda pode pleitear a revisão das regras. Mas eu acho que a segurança, eu vejo como aliados nossos, tá? As agências em todas as áreas, lembrando que às vezes a gente está pensando só nas grandes empresas, mas e a pequena empresa? O sujeito que tem um aviãozinho, que faz um táxi aéreo com uma aeronave, um helicóptero que atende lá uma vistoria de faixa de dutos, por exemplo, no meio do mato, né? Então, se a gente não tiver agência, a gente fica mal. Eu acho que a gente precisa sim, eu não sei, talvez eu não tenha entendido muito bem, mas eu não consigo imaginar as agências sem olhar para a questão da segurança, como aliado, inclusive, nossos.
Alô? Alô? Tá dando para escutar aí? Minha pergunta vai nesse sentido também. Acho que é mais assim, que às vezes você fala no abstrato e não fica muito claro. Eu acho que eu ia trazer mais um caso particular, assim, representativo da atuação nossa lá no downstream da ANP, com relação a isso. Que, às vezes a gente fala a união, não sei, a agência, como se fosse aquela coisa monolítica, mas dentro de um mesmo órgão, às vezes você até mudando o andar ali, aí tem muita diferença, assim, tem coisa que muda, assim, às vezes, que eu acho que até na apresentação do Marcelo falou da questão, assim, de conflito entre normas lá de órgãos diferentes, né? Às vezes você tem conflitos dentro de normas do próprio órgão lá, que deixa a pessoa que efetivamente tem que lidar com aquilo no dia a dia numa situação difícil. Que aí você parece que está andando no campo minado. Assim, onde você põe o pé, pode ter uma bomba ali que vai explodir. Aí por exemplo, com relação ao downstream, que vamos dizer, lá na ANP, eu já passei por mais de um setor. Já trabalhei lá na parte que era mais voltada especificamente para segurança, mais de upstream, plataforma, que aí você tem muito destaque para essa questão, aí vamos dizer, aí você tem o downstream, que eu acho que ainda é um debate muito incipiente, assim, que aí foco muito em questão quantidade, qualidade, e às vezes se deixa numa situação difícil, por exemplo. Aí qual é o caso particular que, inclusive, está sendo debatido agora, tipo, estava assistindo aqui a palestra e o celular pitando, né, quando eu vejo o pessoal discutindo isso lá no grupo lá dos fiscais. Aí, exemplo concreto, chego no posto, aí vou fiscalizar. Aí às vezes você tem, por exemplo, o caso do GNV lá. Aí você chega e olha ali a bomba, tipo, aí tá com o aterramento lá, o cabo torado lá do aterramento, então não está funcionando, o frentista vai e não coloca, aí, meu Deus, aí você sabe que aquilo ali tá violando, por exemplo, norma da ABNT. Aí até, eu acho que essa pergunta vai meio para Sérgio, assim, porque aí nessa questão, o que é lei, o que é que você tem que cumprir, como é que fica essa questão da ABNT, que é uma coisa meio assim, é um órgão privado, mas que aquelas normas que eles esperem meio que tem uma validade jurídica, que eu não entendo bem direito, assim, aí se tivesse como discutir um pouquinho disso. Mas vamos dizer, aí você vê, aí o cara está com o aterramento sem funcionar lá, ou não está fazendo. Aí você fica numa situação difícil, que você tem lá dentro da ANP, não sei, tem 5 setores diferentes que cuidam da questão do upstream. Aí você tem uma norma dizendo que o cara é obrigado a atender, vamos dizer, normas que nem essa da ABNT, só que ele não especifica de um por um. Aí você chega, aí tá lá, o aterramento sem funcionar. Aí o que é que eu faço agora? A norma, tipo, ele não está cumprindo a norma. Aí eu vou autuar, mas aí já tem um entendimento lá da própria ANP que, não, a gente diz que ele tem que cumprir, só que como a gente não diz qual é o número certinho, então, aí na verdade diz, mas não diz, assim. Ele não tem que fazer, aí você fica naquela situação. E agora? Tipo, porque se eu autuar, eu estou correndo o risco até de, não sei, de repente estar desperdiçando dinheiro público, que eu sei que aquilo ali não vai para frente porque vai ser julgado, vai cair. Aí, por outro lado, tipo, eu vou, não autuo, aí eu dou as costas, tem um incêndio, explosão no posto. Aí, já teve caso de colega nosso de fiscalizar em Fortaleza que relatou, foi junto com o Ministério Público, tipo, chegou o posto lá, estava violando um bocado de norma da ABNT. Aí meio que ele teve que autuar, porque o cara, ele está todo errado aqui, você não vai fazer nada, vai ser preso, vai ser denunciado. Isso para o fiscal. Porque, não sei, assim, eu queria, minha pergunta mais assim, diante de uma situação como essa, o que fazer, assim, fico sem saber. Responder? Posso responder? Em nome da segurança, não, que isso? Não aterrar? Tem que autuar, tem que fazer o que for necessário, não pode operar assim. Não. Eu estou falando das leis da física, da atmosfera explosiva, são superiores. Nós temos aqui, quando eu cheguei na Petrobras,
teve um episódio muito interessante. Tinha um especialista com mais de 30 anos de Petrobras. E ele achava que norma técnica era lei. E o professor aqui esclareceu muito bem. E eu já tinha visto um pouquinho de orientação da área jurídica. E aí eu mostrei para ele aquela pirâmide clássica, onde mostra ali que não é lei. Para nós da área tecnológica, a norma é o registro escrito por aquele que sabe fazer, para aqueles que ainda estão aprendendo ou não sabem fazer, não repita os erros do passado. E se a gente errar, aí vem ele, com tudo. Ele vai me encontrar. Então, eu não sei aí, essa situação, eu acho que em nome do conhecimento que a gente aprendeu na faculdade, eu fico, como eu trabalho com isso, tem unidade agora funcionando, se não tiver aterramento, a chance, a probabilidade de ocorrer, né, uma ignição é muito grande. Então, eu acho que não tem que ter hesitação. E contamos com a ANP para autuar esse indivíduo que pode nos trazer perdas enormes. Desculpa aí a minha... Advogado, né? Eu me lembro quando eu fui cedido da BR para petróleo, para PB, quando eu chegava nas regiões do MPI, lá vem o jurídico, né? Que a gente, categoricamente, somos tradicionalmente chatos pra cacete, né? Ele está certo. E a definição e o conceito de norma eu jamais li em nenhuma autoridade jurídica tão bem formulado como o colega o fez aqui à mesa. Realmente a norma é simplesmente a identificação de uma forma de conduta não especificada na lei para evitar erros outrora cometidos. Foi mais ou menos isso que você disse. É o bom senso. Qual é o maior valor jurídico existente? É a privacidade? É a vida? É a liberdade? Qual é? Salvo outro juízo, o nosso sistema identifica na vida o maior valor jurídico. Ainda que tenha uma grave crise filosófico-jurídica, eu particularmente não entendo ser a vida, e sim a liberdade. Mas não vamos adentrar nisso. A vida. Se você está lá fazendo uma fiscalização e identifica ali perigo de vida, o colega tem toda a razão. Ele deve autuar. Agora, se a primeira vez que aquilo acontece, se aquilo pode causar um prejuízo enorme para aquele colega que só tem um aviãozinho ali, e você não identifica, ali ameaça a vida, e o seu bom senso identificar, de novo, salvo outro juízo, você pode, não estou dizendo acochambrar ou deixar de atuar, é deixar que a pessoa tenha um tempo para, olha, eu vou voltar daqui a 2 dias, hein? Essa porra tem que estar consertada aqui. E aí você, aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. É a questão do bom senso. Ele tem que prevalecer na atividade funcional. O magistrado, o fiscal da ANP, o advogado do sistema petrolífero, qualquer exercente de função tem que ter uma noção integrativa da sociedade e da realidade brasileira. O colega fez uma colocação aqui muito oportuna. Diante de um país que vivencia uma grave crise orçamentário-política, com uma carga tributária elevadíssima, e vocês me perdoem, quando eu cheguei na Petróleo Brasileiro, na administração tributária em 2002, a época a gerente executiva era Maria Alice de Campos Cavalcante, as normatizações de vocês eram de enlouquecer. Tinha um órgão na administração tributária só para lidar com a normatização da ANP. É impossível que o cidadão comum, esse que está lá no interior do sei lá onde, com um aviãozinho, ele vá saber de todas as normas. Eu entendo que ninguém pode se escusar ao conhecimento, e aí me perdoe, da lei. A norma realmente ela vai ficar enfraquecida nesse conceito. Eu identifico aqui, de novo, é uma questão de bom senso. E aí o colega tem toda a razão. Se aquela situação, primeiro, foi reiterada, não há o que se falar.
Se aquela situação puder colocar em risco vidas, ele tem toda a razão, tem que autuar, tem que fazer o que tiver que fazer. Pois é, eu só vou complementar que essa história de bom senso é complicada pra caramba, né? Porra. Bom senso, cada um tem o seu, né? É difícil pra caramba. Aí nós voltamos ao início, né? Autuar tá certo? Pode estar. Não autuar tá certo? Pode estar. Aí vai depender do momento, do bom senso de cada um de nós. E aí eu volto sempre a dizer isso. Nós temos que aprofundar os nossos debates, tentar uniformizar os nossos procedimentos, mas nunca vamos escapar completamente da utilização do bom senso numa situação específica. Kelly, que eu acho que não ajudamos muito não, né? Acho que não ajudamos muito. Pergunta, acho que tem. Não. É importante cada vez mais a gente nos capacitarmos, debatermos, mas fica mais evidente a responsabilidade, né, de nós, servidores, das reguladoras, né, esse bom senso vem de acordo com a nossa responsabilidade de estar lá no fronte da fiscalização para entender e interpretar ali na hora onde há risco à vida, onde é uma situação mais econômica, que pode ser conferido um prazo, mesmo que ainda não colocado na norma, né, a norma mais restrita. Essa discussão que o professor Sérgio trouxe aqui sobre o poder regulamentador e aí a questão de a ANP e a Anatel estarem na Constituição, terem lá já o seu poder, talvez seria ou não seria um pouco mais forte em razão de estarem na Constituição ou não. Não, são 10 agências, 2 estão, 8 não estão, eu apanho, né? Sim. Mas é de mim, né? Falar que uma do que a outra, de forma alguma. Enfim, acho que isso vale um tema de um fórum, um seminário só sobre essa questão, sobre esse poder de regulamentação. Acho que foi uma manhã brilhante. Quero agradecer muito a participação dos nossos palestrantes. Um excelente nível técnico. Podemos esclarecer algumas questões e criar outras confusões que nunca serão, né, devidamente esclarecidas, porque sempre tem o pode ser, né? Então, depende. Mas é isso. Muito obrigado pela participação de todos.